Para tirar algumas dúvidas sobre essa vacina, a gente vai conversar ao vivo com o repórter Fabiano Roma, que está em uma clínica de vacinas. Bom dia, Fabiano. Essa vacina ainda estaria na terceira fase de testes e muita gente se pergunta, a gente acabou de ouvir um médico que está na Inglaterra que falou sobre a importância do esclarecimento sobre informações para que essas fake news de fato e de uma vez por todas acabem, né? Essa vacina, ela é segura? Bom dia, Nathalie, para você. Bom dia para quem está ligado com a gente aqui na Santa Cecília TV. Olha só, Nathalie, quando entra na fase 3, significa que ela é segura. A fase 3 é quando é testada a eficácia da vacina, né? Mas a gente vai conversar com a especialista no assunto, que é a doutora Márcia, que está aqui comigo. Bom dia, doutora. É isso mesmo, né, doutora? A fase 3 é quando a gente vai ver se a vacina vai funcionar. Exatamente. Bom dia, Nathalie, bom dia, Fabiano, bom dia a todos. Quando a vacina é liberada para entrar na fase 3 e ser aplicada numa grande quantidade de pessoas, significa que ela já passou pela fase 2, onde foi demonstrado que essa vacina é segura para uso em humanos e também que ela é capaz de induzir a produção de anticorpos, que é o que a gente quer com a vacina. Aí nós passamos então para a fase 3, que é na vida real que a gente vai ver se ela realmente funciona. Então, se além de segura, além de produzir anticorpos, isso vai ser o suficiente para impedir ou a doença ou a gravidade da doença. Muitas vacinas não impedem a doença em si, mas podem impedir as complicações, a internação, a morte ou os casos graves, como a gente fala, né? Ou que os nossos avós falavam assim, se pegar, pega fraquinho. É mais ou menos isso que pode também acontecer com as vacinas. Então, a gente tem que ver o que ela vai fazer nessa fase 3. Doutora, as clínicas particulares de vacina estão negociando, né, com essa fabricante aí indiana para trazer essa vacina. Ainda há muita polêmica em torno desse assunto, muita gente se pergunta, vai chegar primeiro na clínica? Eu vou ter que pagar? Não vai ser de graça? Doutora, explica direitinho para a gente, porque... Claro, isso é importante, né, Tirar? É importante dizer que a prioridade é para o governo, não é isso? Exatamente. Quando existe essa polêmica, essa discussão, é porque as pessoas estão precisando entender melhor o que está acontecendo e nós precisamos explicar e esclarecer isso. A prioridade absoluta é a vacinação dos grupos de risco pelo setor público. Essa é a nossa prioridade absoluta. Isso e mundialmente. Por exemplo, o Canadá comprou vacina de laboratórios diferentes em doses suficientes para vacinar toda a sua população 3 vezes. Ou seja, vai sobrar vacinas lá. E por que eles fizeram isso? Porque eles não sabiam qual vacina ia funcionar, qual era o laboratório que ia entregar primeiro, não apostaram numa única vacina ou num único fabricante. E eles fizeram isso lá atrás, há muito tempo atrás. Só que a grande maioria desses laboratórios estão realmente voltados o quê? Ao fornecimento de vacina para o setor público, que realmente é a prioridade. Só que daqui a pouco vai começar a sobrar vacinas, vão ter excedentes, tem dezenas de laboratórios no mundo pesquisando vacinas, muitas já em fase 3, algumas aguardando apenas resultados, e nós temos que nos adiantar para trazer mais doses para o Brasil. E nós temos que unir forças para trazer essas doses, não agora. Eu espero que quando essas vacinas chegarem no setor privado, que todo o nosso grupo de risco esteja vacinado, Fabiano. Essa é a nossa esperança, é o nosso desejo, e que a gente venha só somar para aumentar essa cobertura vacinal, levando essa vacina para as pessoas que, porventura, não possam ter sido atendidas pelo governo. Porque o governo hoje tem compras e promessas de dose, enfim, para vacinar cerca de metade da população brasileira. Mas muitos trabalhadores, por exemplo, que não são de grupo de risco, mas que são a nossa força motriz econômica e que também podem se beneficiar da vacina, como hoje é feito, por exemplo, com a vacinação contra a gripe. Então, o governo vacina os grupos de risco, os grupos prioritários, mas as empresas acabam vacinando seus funcionários com vacinas particulares, com vacinas privadas. Como a senhora mesma acabou de citar, né? Uma grande indústria, por exemplo, poderia fazer essa compra junto a uma clínica e vacinar todos os seus funcionários para garantir a saúde deles e, portanto, o funcionamento da indústria, da empresa, enfim. Doutor, o que se fala muito também é de preço, né? Já dá para estimar alguma coisa de preço? Quanto ela custaria, quando ela chegaria? A gente sabe que a alta direção da associação está na Índia fazendo essas negociações. Dá para adiantar alguma coisa? Então, a gente não tem noção nem se vai ser essa vacina, por exemplo. É aquilo que a gente conversou sobre o Canadá.
Então, faz-se a busca, a negociação com vários laboratórios. Nesse momento, esse laboratório da Índia é um laboratório promissor, é uma vacina muito similar à Coronavac, então é uma vacina de fácil produção, segura, sem grandes inovações, portanto, sem questionamentos, mas a gente ainda não tem a noção se ela realmente é eficaz ou não. Como ela é muito similar à Coronavac, quando saírem os resultados da Coronavac, talvez a gente já tenha uma noção se essa vacina vai ser boa ou não. Então, tudo isso tem que ser aguardado. E essa negociação, nesse momento, é com esse laboratório, mas com certeza, até o final do ano, a negociação vai ser, por exemplo, com o Sanofi GSK, que também tem uma vacina em fase 3, bastante promissora, mas que provavelmente vai ser mais tarde ainda, mais para o final do ano. Então, nós temos que estar sempre em negociação para que essas doses não vão acabar parando em outros países por inação da nossa parte. Doutora, uma última pergunta. A senhora falou da Coronavac, né? Tem muita polêmica, politizaram, a gente sabe dessa história toda que envolve. Saiu na mídia, em toda a mídia foi publicado que ela teria 50% de eficácia. O quanto isso é bom, né? E como a senhora mesmo comparou, a Coronavac à vacina indiana. 50% é melhor que zero? Com certeza, né? Sempre que a gente vai iniciar estudos de vacinas, a gente tem aquela dúvida, será que vai funcionar, será que não vai funcionar? Mas o que a gente não pode é ficar esperando isso para depois tomar atitudes. Todas as vacinas, historicamente, começaram com vacinas piores e foram melhorando. Nós temos, por exemplo, o caso da meningite meningocócica. Nós tínhamos a vacina cubana, que tinha uma eficácia baixa por um período de cerca de 6 meses, mais ou menos. Depois a vacina polissacarídica, A mais C, depois a vacina conjugada contra o tipo C, isso ao decorrer dos anos. E hoje nós temos a vacina conjugada contra os tipos A, C, W, Y e B. Os meus filhos, por exemplo, tomaram toda a gama. Começaram lá na cubana e foram tomando. Então, essa evolução é natural. Então, a tecnologia vai evoluindo. Com o tempo, nós vamos ter vacinas cada vez melhores. Mas, nesse momento, nós vamos ter que usar todas as vacinas que nós tivermos disponíveis, né? Mesmo que nesse momento elas não sejam as mais eficazes, desde que elas sejam seguras. E mais para frente elas vão se aprimorando e nós com certeza vamos precisar delas no futuro. Perfeitamente, doutora. Olha, muito obrigado pelos seus esclarecimentos, informações importantíssimas. Nathalie, com você.